uso sempre a versão Nova Almeida atualizada. Vamos lá. O ungido de Deus e a sua noiva. Ao mestre de canto segundo a melodia, os lírios, dos filhos de Corá, salmo didático, cântico de amor. O meu coração transborda de belas palavras. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de um hábil escritor. O Senhor, ó Rei, é o mais formoso dos filhos dos homens. A graça se extravasou nos seus lábios. Por isso, Deus o abençoou para sempre. Cinja a espada no seu flanco, herói, cinja a sua glória e a majestade. E nessa majestade cavalgue vitoriosamente pela causa da verdade e da justiça, e a sua mão direita lhe ensinará proezas. As suas flechas são afiadas e penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos aos seus pés. O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. O Senhor, ó Rei, ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o seu Deus, o ungiu com óleo de alegria, como a nenhuma dos seus companheiros, como a nenhum dos seus companheiros. Todas as suas roupas cheiram a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que o alegram. Filhas de reis se encontram entre as suas damas de honra. À sua direita está a rainha, enfeitada com ouro finíssimo de Ofir. Ouça, filha, olhe e preste atenção. Esqueça o seu povo e a casa do seu pai. Então o rei ficará encantado com a sua formosura, por ser ele o seu senhor. Incline-se diante dele. A filha de Tiro virá trazendo presentes. Os mais ricos do povo lhe pedirão favores. A filha do rei é toda formosura. No interior do palácio, os seus vestidos são enfeitados de ouro. Em roupas bordadas, conduzem-na diante do rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à sua presença, ó rei. Serão conduzidas com alegria e regozijo. Entrarão no palácio do rei. Em lugar de seus pais estarão os seus filhos, colocados como príncipes por toda a terra. Farei com que o seu nome seja lembrado de geração em geração, e, assim, os povos o louvarão para todo sempre. Pai amado e todo-poderoso Deus, nos curvamos ao Senhor diante do teu trono, Pai. Hoje, Senhor, te pedimos que a tua palavra seja a espada, Senhor. Que o teu Santo Espírito, Senhor, venha tomar controle de todos nós. Te pedimos, ó Pai, que fale conosco, nos corrija, venha nos redimir, Pai, e guiar-nos, ó Pai, à tua presença. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus amigos. Sigamos. Esse salmo, né? Ele foi escrito pelos filhos de Corá, né, como um cântico nupcial. Mas
provavelmente para celebrar ali um casamento de um rei davídico. Talvez possa ter sido Salomão. Mas, como todo salmo inspirado, ele transcende o contexto imediato. E aí ele está apontando para algo maior, o Messias. Então, o Salmo 45, ele é a mais bela canção já entoada entre o trono e o altar. Aqui o Espírito ele está tomando a pena do salmista e escreve com fogo e retrato do Cristo glorificado e de sua noiva purificada, que não é uma poesia, né, diferente de alguns salmos. Aqui é uma profecia vestida de amor e majestade. Nenhum hino dos homens se iguala a este cântico divino. Assim, Charles Spurgeon dizia, né? Pois nele o rei parece ser esplendor. A espada em sua mão brilha como relâmpagos e a noiva surge adornada de santidade, pronta para o encontro eterno. Então, esse salmo não é só para se ler, ele é para se contemplar. É o perfume do reino derramado em palavras. Seguimos com o primeiro bloco. Um, dois. O meu coração transborda de belas palavras ao rei, consagro o que compus. A minha língua é como a pena de um hábil escritor. O Senhor, ó rei, é o mais formoso dos filhos dos homens. A graça se extravasou nos seus lábios. Por isso, Deus o abençoou para sempre. Aqui, o salmista está tomado por algo que o homem comum ele não entende. O fogo no coração, a graça em sua língua, ele está em estado de inspiração. Como a gente viu em uma ministração do pastor Hernani, né, ele traz um livro sobre o Espírito Santo e ele traz várias evidências que o Espírito Santo também estava no Antigo Testamento, não como foi em Atos 2, né? Ele se manifesta de algumas formas. E aqui, possivelmente, esse salmista estava tomado pelo Espírito de Deus, né? Então, não é uma emoção, é uma unção. Ele está ali possuído pelo Espírito de Deus, ele está entusiasmado. Poderia-se dizer que ele estava no mesmo estado quando a palavra afirma que Jesus, o Davi dançou na presença de Deus. Então, o coração que vive em intimidade com o rei, ele não suporta o silêncio. Ele precisa falar, ele precisa escrever, ele precisa dançar, ele precisa compor, né? Cada um de nós foi nos dado talentos, dons, e quando somos tomados pela vontade do Pai, pelo seu Espírito, aquilo ali flui de uma maneira que é inexplicável. Temos inúmeras cenas, né, na internet de pessoas tomadas pelo Espírito, alguns músicos. Tem um que ficou famosíssimo, o cara com um violino ali no louvor, de repente ele foi tomado e ali recebeu o Espírito Santo. Ontem mesmo na igreja a gente presenciou um rapaz tocando um instrumento ali na hora e recebeu o Espírito Santo. Quando a presença de Cristo, né, invade o interior, o homem ele vai falar diferente, ele ora diferente, a sua liderança é diferente. Esse transbordar é um sinal da plenitude. Como nosso amigo Elton falou essa semana sobre mansidão.
Você percebe no semblante da pessoa que ele é diferente, né? E é o Espírito tomando o homem por dentro, até a boca se torna uma espada. Se percebe a pessoa com uma certa eloquência naquilo que fala, naquilo que vive, porque ela está sendo conduzida pelo Espírito de Deus. Então, Cristo aqui, ele é descrito como o mais formoso. Ele está dizendo que o rei é o mais formoso. Mas sua beleza, ela não está aqui nesse mundo real, onde as pessoas só de olhar percebem, né? Está no caráter, está na justiça, está na verdade. Então, a graça que flui em seus lábios é o perfume da redenção. É a voz que cria, cura, confronta e restaura. Imagina você diante de Cristo e Ele falando contigo, e a sua voz lhe causando isso, cura. Ele te confrontando com amor, Ele restaurando as suas emoções, trazendo equilíbrio e paz aos seus pensamentos, te trazendo clareza. Uma voz mansa, amável, gentil, empático, misericordioso com aquilo que você está sentindo naquele momento. Então, pensa naquele homem que tenta liderar a casa, mas vive com o coração frio, fala duro, mas sem presença. Corrige, mas sem graça. Ora, mas sem fogo. Agora imagina o outro, cheio da presença, quando fala, a casa sente paz. Quando ora, o ambiente se dobra. A diferença entre os dois não é a voz, é a vida interior. É aquilo que ele busca constantemente, dia e noite, no seu secreto. Não é um fala da carne e o outro fala do trono. Um é apenas um personagem, o outro vive, né, a palavra, exerce. Então, devemos purificar a fonte dos nossos corações. Antes de querer falar, devemos nos encher de Deus, nos encher de Cristo, do seu Espírito, da sua palavra, das suas verdades. Buscar comunhão até o Espírito incendiar nosso interior. Falar só depois que o fogo desce. Deixar que as palavras carreguem a presença, não a opinião. Então devemos nos voltar para esse primeiro amor, que é a nossa essência, a nossa natureza. A língua do homem deve ser guiada pelo Espírito, não pelo ego. E precisamos ter esse momento com o Pai, como a gente já conversou aqui inúmeras vezes, antes de qualquer reunião, antes de nos assentar com clientes, fornecedores, uma conversa com a esposa, com os filhos. Devemos ter um momento secreto e pedir conselhos de Deus, né? Não tem como um soldado ir ao campo, né, à guerra, sem as instruções do seu comandante, sem ter um mapa, um direcionamento para chegar nas trincheiras, né? E assim ser conduzido pelo Espírito. Ele está ali a uma oração de distância. Basta a gente curvar, né, dobrar nossos joelhos e ele estará lá, pronto para nos ouvir. E Jesus, né, fala em Mateus: a boca fala do que está cheio o coração.
ele revela o princípio do Salmo, né? O que transborda do coração é o que governa o homem. Se o interior está cheio de Deus, a boca manifesta o reino. Se está cheio de feridas, a língua vira uma arma de destruição. O coração é a forja do homem e a língua a sua espada. Então, você percebe que homens feridos irão ferir, homens que sangram irão fazer sangrar, homens curados e livres querem que outros se tornem outros homens curados e livres. A instrução do avião em momento de emergência é que você coloque primeiro a máscara em você, para depois colocar no outro. Não tem como você tirar alguém do fundo do poço se você está junto com ele lá. Você precisa sair para depois puxá-lo para cima. E assim precisamos nos alimentar, nos armar da palavra de Deus. Precisamos preencher nossos corações até transbordar. Não é simplesmente sentar ali, fazer uma oração fria, não tem nem aquele momento de silêncio pós a oração. Você tem que ficar ali até sentir. Quando eu fiz um curso de fisioterapia, liberação miofascial, há várias técnicas, né, de liberação ali. Um ponto de tensão, você pressiona sobre ele. Alguns contam até 20, outros têm 1 minuto, 2 minutos. E um dos mestres falou assim, você vai segurar aí até ele parar de tensionar. Então, assim também deve ser as nossas orações. Devemos orar até sentir a presença incendiar com o fogo do Espírito, né? E sair tão inspirado quanto esse salmista recitando esta canção. E aí em Isaías 6:7 diz assim, e puseram sobre mim brasas vivas e disse, a tua culpa foi tirada e o teu pecado expiado. Adoro esse trecho. Então aqui Isaías ele experimenta o mesmo fogo do salmista. Antes de ser boca de Deus, ele precisou ser purificado. O altar ele toca a língua e o homem se torna canal da sua glória. Ninguém fala pelo rei sem antes arder no altar do rei. Não tem como você falar estou em nome do rei se você nunca nem foi na presença do rei, nunca ouviu as instruções do rei, não vive, né, os seus mandamentos que ele tem para o reino. Você o ignora, você o rejeita, e aí tem a audácia de usar em nome do rei. O rei vai dizer, eu nunca te vi. Por que usas meu nome? Então, precisamos ir ao altar, precisamos estar na presença para que possamos arder nessas chamas. Precisamos acessá-lo constantemente e não basta só queimar, precisamos ser o próprio incêndio, a labareda que irá acender o fogo do outro e tudo ao nosso ao redor. E aí eu deixo a pergunta, né? Você tem falado pelo fogo ou pela carne? Tuas palavras ferem com vaidade ou curam por unção? Você está buscando a razão ou a felicidade? O que está transbordando no teu coração? O Espírito do Senhor ou o veneno do ego? Seguimos para o segundo bloco, 3 ao 5. Cinja a espada do seu flanco, herói, cinja a sua glória e a sua majestade, e nessa majestade cavalgue vitoriosamente,
pela causa da verdade e da justiça, e a sua mão direita lhe ensinará proezas. As suas flechas são afiadas e penetram o coração. Os inimigos do rei, os povos caem submisso aos seus pés. Aqui é um retrato, né, de um Cristo guerreiro, não o cordeiro, manso no estábulo, mas um rei de fogo e verdade. Aquele com os olhos de fogo, né? Ele com a espada em chamas. Ele não cavalga por vaidade, mas pela causa da verdade. A sua espada é a própria palavra, né? A sua destra é o poder que executa a justiça. O inimigo não cai por força física, mas pela autoridade espiritual que brota da pureza. Cristo ele não guerreia com ódio, mas com mansidão, firme, uma força controlada e santificada. Lembrando quando eles estavam diante dos soldados, né? Jesus ali, em momento algum, ele agiu, né, com brutalidade, até repreendeu Pedro quando decepou a orelha do soldado. Tem uma resolução de um filme, né, que é Paixão de Cristo, que até Jesus aparece colocando a orelha de volta no soldado. Não está escrito, mas foi bem característica do nosso Senhor, né? Então, ele não, ele é uma imagem, né? É uma imagem do homem espiritual em combate. Não reage, ele se disciplina e domina o mal com o bem. Assim também devemos tomar, por exemplo, né? Não querer tomar força a força, aquilo que está à nossa frente, com a força do próprio braço, com arrogância, com ego. A gente já percebeu inúmeras vezes líderes que caíram porque tinham essa mentalidade, esse falso poder, né, da arrogância, do ego. Então, o Salmo ele revela um rei armado de luz, não de aço. Um Deus que vence com palavras, caráter e presença. Que serve, quem serve ao rei deve empunhar a mesma espada. A verdade que corta, cura e divide o falso do real. É assim que o cristão deve se armar. A palavra, a verdade, ao ponto que a tua presença incomode, mas também cure. Que confronta, mas também acolhe. Somente sendo possuído pelo Espírito de Deus é que podemos ter esse poder, essa autoridade, essa unção. E a gente vê no nosso dia a dia, né? Quando o lar vira campo de batalha, discussões, acusações, o orgulho, o homem natural ele reage com gritos e força, mas o homem de Deus ele cinge a espada da verdade, segura o espírito e age, né, com justiça. O, já foi aqui nos trazido exemplos, né, de amigos que em um certo momento saiu um pouco do controle numa situação e ele foi percebido que não foi ele, ele não perdeu o controle. Na verdade, ele tomou o controle do Espírito Santo. Assim, Deus falou com ele, né, trazendo a consciência da verdade, né, que ocorreu. Então, que
possamos entregar o controle o nosso Deus, ao Espírito Santo, para que ele venha nos conduzir. A gente vai no dia a dia, a gente vai criando uma certa autoconfiança, que a gente acha que não precisa mais de Deus. E quando percebemos, estamos repetindo um passado, uma maldição hereditária, um comportamento que já uma vez foi exortado, e a gente tende a voltar, simplesmente porque tomamos o controle do Espírito. Queremos dizer para Deus o que é melhor. Eu sei o melhor, eu sei mais do que o Senhor. Lembra a história do nosso pastor Luciano Subirá discutindo com um médico em relação ao seu quadro de obesidade. E o médico virou para ele e falou assim: adoro conhecer pessoas que desafiam a lei de Deus, né? Que acham que sabem mais do que Deus. Então, o homem, né, que se cinge da espada da verdade, ele não fere para vencer. Ele vence porque não fere mais. Guarde isso. Você só vai vencer na sua casa quando você não ferir mais. Quando você tiver a empatia, a misericórdia, que ali aquelas pessoas ao seu redor, elas não precisam do leão que guerreia lá fora. É uma mansidão que ela vai desarmar o inferno que ali está querendo se instalar. Há pessoas que estão emocionadas, que a gente costuma dizer, elas estão inconscientes. E a única maneira de você lidar com elas é estando consciente daquilo. Eckhart Tolle chama isso de corpo de dor. Uma pessoa que está sendo levada pela emoção, pelos vícios emocionais, feridas, né, traumas, ela vive esse corpo de dor. E esse corpo de dor, ele tem fome, ele tem sede daquilo que o agride, daquilo que o fere. Então, ele cria cenários, cria narrativas para que este corpo de dor seja novamente alimentado. E cria aquelas intrigas, aqueles ciclos viciosos, emocionais negativos. E não sabemos como lidar. E somente consciente. E essa consciência com a verdade de Deus. Quando você está cheio da verdade de Deus, você exala aquela paz que excede todo entendimento e tem um domínio sobre tudo. E assim também nas guerras internas, né? Quando o inimigo sopra mentiras, como a gente viu no salmo anterior, né? O valente, ele responde com a palavra do rei. E a verdade de Cristo, a verdade do nosso Senhor, ela perfura as trevas. Então, as flechas dos salmistas hoje são versículos vivos lançados de uma mente purificada para uma mente que precisa ser purificada. Então, hoje devemos nos cingir da espada da verdade, né? Da palavra de Deus. Somente ela, né? Jamais ficar desarmados. Precisamos estar atentos em momentos que tem que estar vigilantes. E vigilantes você nunca pode estar desarmado. Então acorde, declare: hoje luto pela causa da verdade.
Pelo que você luta? Pela razão, pelo ego? Caiu energia aqui em casa, deve ter caído lá. Ah, é? Ganhos nenhum. Voltou. Tinha travado, voltou. Então, a tua força é o domínio próprio. Tua glória é a obediência. E tua arma é a palavra. Busque o Espírito Santo constantemente. Busque. Ele é o teu auxiliador. Jesus, quando ele precisava ir, ele falou aos discípulos: preciso ir para que o Espírito Santo venha. O outro venha. Quando ele falou outro, ele quis dizer igual. Ele vai te auxiliar, ele vai te trazer mansidão, domínio próprio. Ele vai te conduzir em momentos que você pode estar em dúvida em obediência. Ele vai te alertar, vai te incomodar. E a palavra como arma, né? Jesus, ele enfrentou o Satanás no deserto com a palavra, com a verdade. E olha que ele foi confrontado também na palavra. Então, assim também devemos conhecer, para que ela não seja distorcida e você se perca. Então, seja valente, não reativo. É totalmente diferente a pessoa que age e a pessoa que reage. A pessoa que age, ela se antecede. A pessoa que reage, ela é estimulada, né? E você está reagindo a um estresse, ao cansaço, ou você está agindo pela verdade, pelo propósito, pela paz. Devemos guardar o nosso lar, nossa mente, o nosso coração com um discernimento e espada em punho. Por isso, meditar da palavra é de noite. Somos, aqui a palavra diz orai e vigiai. Então, somos sacerdotes, aqueles homens que oram, né? E somos também vigilantes, somos guardas. E aí, Jesus fala em Mateus 10:34, né? Não pense que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Parece até que está em contradição, né? Mas aqui ele confirma que o reino avança em confronto espiritual. A espada não corta a carne, ela separa a luz das trevas, verdade e engano. Segui-lo é guerrear contra esse sistema, o pecado e o próprio ego. A espada que ele traz é verdade que purifica e liberta. Então não é contra o teu irmão, não é contra a tua esposa, não é contra o teu filho. Vocês devem se unir contra as trevas, levar a luz, né? Levar a verdade, eliminar o engano que ali está. E em Efésios 6:11 diz: revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, Paulo aqui ele está ecoando, né, o salmo. O rei ele se cinge com espada e os filhos do reino se revestem com a mesma armadura. A guerra, ela é real e diária. Você é um inimigo declarado. Quando você ora, você está declarando posicionamento, a sua pátria cristã, né? Você está escolhendo um lado, você está saindo do muro e o inimigo, ele está atento, está esperto. E ele vai trabalhar várias estratégias das mais sutis para te derrubar.
para te puxar para baixo, para jogar lama nas tuas vestes brancas. Então, quem não se reverte cai, quem se arma permanece. A vitória vem pela verdade e justiça, não pela aparência e força humana. Não tem como você fingir unção. É igual a gente dizer que vai fingir treino. Não tem como. O Arnold Schwarzenegger, ele falava que as pessoas no palco do fisiculturismo, o palco ele evidenciava quem realmente fazia força no treino e quem não fazia. A musculatura de quem faz força é mais densa, é mais dura. E de quem faz um treino fofo é uma musculatura, vamos dizer assim, mais mole, mais frouxa. Não tem tantos cortes profundos. Assim também é a fé. Ela precisa ser mais sólida, ela precisa ser firme. E ela mostra que você está num treino intenso dentro do seu quarto, né? Carregando a palavra, fazendo 3 séries de 15 para cada lado, de uma forma incessante. Então, não dá para fingir isso, né? Não dá. Gostou, né, Rodolfo? E aí pergunto, né? Tá cavalgando pela causa da verdade ou pela tua própria razão? Tua espada tem sido a palavra ou o orgulho? Quando a guerra chega, o inferno ele te reconhece como servo do rei ou como um civil sem armadura ou como um aliado. Vamos estar atento a isso. Seguimos 6 ao 9. O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. O cetro de justiça é o cetro do teu reino. O Senhor, ó Rei, ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o seu Deus, o ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Todas as suas roupas cheiram a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que o alegram. Filhas de reis se encontram entre as suas damas de honra. À sua direita está a rainha enfeitada com ouro finíssimo de Ofir. Então aqui o salmista ele rasga o véu, né? Ele chama o rei de Deus, deixa em evidência. Então a visão aqui ela vai além da carne. O Espírito ele mostra realmente o Cristo, o Eterno, não apenas o herdeiro de Davi. O trono do rei não tem sucessor, não tem data, não tem fim. O cetro ele é reto, ele não negocia, não corrompe, não vacila. Este é o governo da justiça, onde a santidade é lei e a impureza é exilada. Deus, ele ama a justiça, não a aparência dela. E odeia a impiedade, a iniquidade. Lembra a canção, né? E odeia a iniquidade, mesmo que venha mascarada de religiosidade. A unção do rei é o óleo da alegria. Ele reina com poder e prazer santo. Ele não é um prazer do ego. Ele não tem uma satisfação egocêntrica. Ele tem um amor santo que é para com todos estarem em paz, em vitória. A presença dele exala esse perfume como mirra e aloés, símbolo de morte e adoração. O ouro de Ofim na rainha, ela representa a pureza mais refinada pelo fogo, né? E o trono mostra a autoridade incorruptível. Tudo nesse bloco aqui, ele está apontando Cristo é Deus. O seu reino é justiça inabalável.
ele por si só aqui, esse trecho, ele exalta Deus como nos livros de Hebreus, né? Como a última passagem de Apocalipse 4, né? Fazendo com que todos ali entendam quem é Jesus. E aí, né, enquanto o mundo muda de valores, a gente vê constantemente, né, os valores, a ideologia do mundo, Deus continua o mesmo. Os reinos dos homens se erguem sobre o marketing, a política, o poder, e todo desmorona. Mas o homem que vive debaixo do cetro de Cristo permanece firme mesmo quando tudo cai. É o pai que decide andar em retidão, mesmo quando ninguém vê. É o marido que ama e serve, mesmo sem aplauso. Também pode ser a esposa. É o homem que se recusa a negociar princípios, mesmo quando o preço da integridade é alto. Das vezes você não vai ter vantagem nenhuma nesse mundo real em ser íntegro, a não ser a sua paz interior, o seu relacionamento com Deus. Ninguém vai ver aquilo ali que você fez, mas de você estar em paz consigo mesmo, com o seu Deus, né? Tem um trecho de um episódio desses do MasterChef, né? Eles estão competindo entre si e uma adversária não consegue abrir a tampa de algum ingrediente e ela corre pedindo ajuda e um adversário naquele momento, né, um competidor, ele abre, colocando em risco a sua vitória. E perguntaram para ele por que ele fez aquilo sabendo que ele estava competindo. Ele disse: como é que eu colocaria a minha cabeça no meu travesseiro? Ou seja, como é que eu poderia viver sem ter o poder de ajudar, aquela oportunidade que me veio de ajudar e eu não ajudei, eu recusei. Ele pensou ali que ele não teria paz, que ele não teria Deus, e faltaria, né, o caráter de Deus. É muito alto a integridade. Devemos nos endireitar, né, no nosso cetro, né? Devemos julgar com justiça dentro da nossa própria casa, da nossa mente, das nossas decisões. Deixar de tolerar o que o rei odeia. Se o trono de Cristo é eterno, então tua obediência também precisa ser constante. Falei em algum salmo anterior sobre o perdão, né? Os 70 vezes 7. E ele significa que os 70 eram os 70 anos daquela época, que era a estimativa de vida. E o 7 são os 7 dias da semana. Ou seja, você tem que perdoar todos os dias até o fim de suas vidas. E assim também devemos ser obedientes. 70 vezes 7. Dá para fazer até uma camisa, né? Obediente 70 vezes 7. E aí você perdoa, você ama, né? Você segue a palavra. Não é só o perdão, que já é um cumprimento muito grande das leis de Deus. Então, não há reino sem ordem. Nosso Deus é um Deus de ordem, decência. E não há ordem sem santidade. Não tem como você ter uma santidade se você não tem ordem dentro de si, dentro da sua vida, dentro da sua rotina. Deixa o perfume do rei impregnar na tua vida. E tuas ações exalem pureza, não a aparência. Tem uma frase que diz que a pessoa que é fraca, a pessoa que não é disciplinada, ela cheira mal. E até o inferno o rejeita.
Porque na cabeça do demônio diz assim, esse cara aqui não tem fibra, ele vai me trair, né? Ele não é para essa missão aqui, no meio da batalha, ele vai entregar os pontos. Então, até o diabo vai rejeitar esse cara, vai virar um espaço ele vai ficar. E aí Jesus nos ensina em Mateus 6,33, né? Buscai, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Jesus aqui ele traduz o mesmo princípio. O reino é governado pela justiça. Para você ter governo na sua casa, na sua empresa, na sua vida, você precisa buscá-lo para exercer essa justiça, né? Para exercer aquilo que é reto, aquilo que é bom. O cetro é a retidão do coração, né? Quem busca o reino e a justiça se alinha ao trono eterno. Ele promete suprimento e alegria. O óleo da presença divina. Aqueles que vivem sob o seu governo. O ungir é isso. É uma declaração que eu vivo sobre o governo de Deus. Ele me ungiu. Eu estou aqui sobre o seu nome. E aí eu vou declarar em nome do Rei. Ele me ungiu. E eu estou com intencionalidade posicionado em seguir esse rei. E em Hebreus 1:8 diz assim: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. O cetro do teu reino é cetro de equidade. Então, o autor de Hebreus, ele mais uma vez confirma o salmo e a fala de Cristo. O Espírito revelou o salmista que só se cumpriria em Jesus. O trono é dele, o cetro é dele, o governo é eterno. Aqui não há figuras simbólicas, há simplesmente a realeza divina, confirmada pelo Novo Testamento. Quem realmente governa o teu coração? O trono do rei ou o teu império do ego, né? Você quer ser amostradinho ou você quer ser o humilde, né? O manso? Tens amado o que Deus ama e odiado o que ele odeia? O perfume que tua vida exala vem do altar ou da vaidade? Tem uma máxima que diz que o ser perfeito, ele deve amar tudo aquilo que Deus ama e odiar tudo aquilo que ele tem repúdio. E assim devemos caminhar em busca dessa perfeição. E não ter nenhum compromisso com o erro, nos redimir, nos prostrar. Quando erramos, confessamos, pedimos misericórdia. E o bloco de 10 ao 11. Ouça, filha, olhe, preste atenção, esqueça o seu povo e a casa de seu pai. Então o rei ficará encantado com a sua formosura, porque ele, o seu senhor, incline-se, por ser ele o seu senhor, incline-se diante dele. A filha de Tiro virá trazendo presentes. Os mais ricos do povo lhe pedirão favores. Aqui é, agora o foco é do rei para a noiva. Está focando na noiva, né? Chamado da separação, o grito da santificação. Ouve, filha, é a voz do Espírito dizendo: presta atenção, o tempo da indecisão acabou. Ele afirma: esquece o teu povo e a casa do teu pai. Aqui ele não está falando para você desonrar, não é isso, a sua família, né? Mas de um rompimento espiritual com o seu passado, né? É a ordem
para você romper com a sua velha identidade, com o mundo, com o ego e com os vínculos, com as raízes que te contaminam, que contaminam a sua alma. Você precisa romper com isso, né? Então, o rei só deseja a noiva que se entrega por inteiro, por inteiro. Enquanto você estiver guardando pecados de estimação, com vícios, com coisinhas que você diz nada a ver, você não está sendo inteiro. E se você não está se entregando por inteiro, não tem como acessar a presença. Porque você está adorando um outro Deus, você está em cima do muro, né? E a palavra diz que não tem como seguir dois senhores. Um vai para a direita, o outro vai para a esquerda, um vai para cima, o outro vai para baixo. Não tem como, né? Eu, quando preparava atletas, tinha atletas que queriam perseguir o melhor coach, né? E aí começava um protocolo com um, aí no meio do caminho já estava com outro, pro final já estava com outro. Eu, nesse meio tempo, alguns vinham me procurar para me corrigir o protocolo do outro. E acabava que esse atleta não chegava na sua performance, não atingia o seu melhor, porque estava seguindo variáveis dicas, né? Então, você não vai chegar a lugar nenhum seguindo dois senhores. Você não vai atingir a graça, né? E ela é determinante. Ela não tem meio termo, né? Ela vai exigir tudo de si. A beleza que ele cobiça não é estética. É a pureza, a obediência, devoção e temor. A verdadeira formosura é espiritual. Você vai ver inúmeras pessoas que chegam no lugar e elas enchem a casa. O poder da presença. Estão ali, né, cheios do Espírito de Deus. E aos olhos comuns, você não vê nada de belo, ou nossa, um Miss Universo, uma Miss, né, Universo. Mas o seu espírito encanta, né, a tudo e a todos. E quando a noiva se separa do mundo, quando corta, né, a, todo vínculo com a identidade, com a velha identidade, o rei ele se manifesta, né, em favor, em autoridade e honra. Até os poderes reconhecem a glória de quem vem do trono. Até os poderosos, até o inferno. Lembrando que na Bíblia conta a história de um judeu que foi exorcizar um homem e ele usou o nome de Deus, o nome de Jesus. E o próprio demônio virou para ele e falou assim: eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas tu nunca vi. E sentou o sarrafo no judeu, porque ele ainda tinha vínculos com o mundo, achava que tinha autoridade, estava purificado e santificado. É por isso que precisamos buscar constantemente, né? Para que quando tivermos cara a cara com o inimigo, a gente não perca. Lembrou até a parte do Constantino, né? Quando na história de Constantino, o anjo Gabriel ele trai a Deus e num certo momento, né, Constantino ali foi enfrentá-lo e o Gabriel meio que o torturou naquela hora. E lá para o final, novamente, quando foi descoberto a traição, ele perdeu seus poderes.
E aí o John Constantine lhe solta um soco e o Gabriel sente dor, né? Porque a graça de Deus o abandonou, porque ele o traiu, ele o negou, vendeu por 30 moedinhas. Ele era um fariseu, conhecia a palavra, mas não vivia o propósito. É duro, mas é a verdade. Então, quantas vezes tentamos viver metade para Deus e metade para o mundo? Queremos o Deus, queremos o Rei, queremos, mas não queremos soltar os laços antigos. Amizade tóxicas, hábitos ocultos, desejos carnais, como uma pessoa tentando casar, mas ainda ligada ao passado. É aqueles solteiros que às vezes até casam e querem viver o benefício de ambos os lados, né? Os benefícios do casamento, né, onde ele vai ter a mulher todos os dias, vai ter os seus cuidados, mas quer viver lá fora, né, sem dar satisfações para ninguém, como fosse um solteiro, se envolvendo com outras pessoas. Então, a noiva que quer o rei, ela precisa, romper alianças que o inimigo ainda usa como correntes. Precisa quebrar os grilhões, precisa derrubar as muralhas, tirar as vendas dos seus olhos, as escamas, que você realmente veja a glória de Deus e não se deixe mais corromper, né? Pensa no homem que diz amar a esposa, mas vive flertando com o pecado. Não há aliança verdadeira onde há mistura. Assim também com Deus. Ele não divide o trono. A gente estava lendo Apocalipse, né, e tem a visão, né, de João. E ele fala sobre os 24 anciões que estão sentados ao seu lado. Provavelmente, pelos especialistas e estudiosos, são os 12 líderes das tribos, né, de Judá e os 12 discípulos que estão sentados ao seu lado. Então, ele não vai colocar um traidor ali do lado dele. Ele não vai colocar uma pessoa dividida. Não tem como você fazer parte de um propósito do qual você luta contra. O seu próprio ser vai lhe denunciar. Quando você não acredita no propósito, você se sente marginalizado. A gente vê isso em pessoas, né, em funcionários, até mesmo em pessoas da nossa própria família em relação a um negócio, a uma coisa que você está buscando. Você está trabalhando e tem alguém trabalhando contra. Não dá para você caminhar para cima, subindo essas escadas e tem pessoas te puxando para baixo, sentido contrário. Então, hoje, devemos aprender a cortar o que nos prende. Romper com o velho homem, com velhos hábitos, com aquela antiga identidade. Deixar ela lá onde você se batizou e morrer afogado. Esquecer o povo, as vozes que nos distraem, né? Sair da casa do pai da mentira, o pai dos ferimentos, dos traumas, enfim. Sair da mente antiga que te moldava, né? Entregar o coração por inteiro ao rei. Santidade não é o perfume que desperta o desejo do noivo. Perdão, santidade é o perfume que desperta o desejo do noivo, né? Então, se você quer favor, então entrega, né? Entrega a forma. Quer glória, então abandona a vaidade. Quer presença, abandona a mistura. Queremos ser inteiro, queremos Deus. Precisamos parar de nos misturar
A gente conversou aqui sobre sentar-se à mesa, né? Não é que você agora vai se tornar um arrogante, um boçal, que não vai sentar mais com aqueles que ainda não estão no caminho. Ainda não estão no caminho. Você vai preferir sentar a essa mesa porque o assunto ali, as pessoas, elas se tornaram in, como é? Interessadas, perdão, se tornaram interessadas na sua vida. Por elas se tornarem interessadas em suas vidas, elas se tornaram interessantes. A mesma coisa vale para você. Se você quer ser interessante, se torne interessado àquela pessoa. Você percebe que cria uma afinidade com essas pessoas. Elas estão interessadas no mesmo assunto, no mesmo caminho, estão caminhando para lá. Há uma frase que diz assim: se você estiver seguindo o mesmo caminho, nos encontraremos mais lá na frente. Seguimos o mesmo propósito. Se estamos indo a um determinado lugar, lá na frente iremos nos encontrar. Então, precisa abandonar as misturas, né? É, Deus alertava Salomão sobre as suas mulheres, para ele não se corromper. Deus alertava Sansão, né, sobre a mulher estrangeira. Então, assim também devemos estar alerta sobre aquilo que é estrangeiro à tua nação cristã. Você vai fazer negócios com quem não são, mas provavelmente, e é real isso, você vai preferir quem é cristão, quem faz parte da sua nação. E aí Jesus nos ensina, né? Em Mateus 10:37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, Jesus confirmando, né? A lealdade suprema é a Ele. Não se trata de rejeitar pessoas, como eu falei, mas de reordenar o trono do seu coração. Precisa ter uma hierarquia. Não, o rei ele exige prioridade absoluta. Ele não se contenta em ser amado junto com, né, quem o coloca acima de tudo, o encontra em tudo. Guarda bem. Quem o coloca acima de tudo, o encontra tudo. Ele está confirmando lá. Quem busca, né? Buscai o reino dos céus e sua justiça, e todo o resto será acrescentado. E todo o resto que será acrescentado é dele. Você foi feito para ele. Todo o seu ser foi feito para ele. Seus ouvidos foram feitos para ouvi-lo. Seus olhos foram feitos para vê-lo. Sua boca foi feita para adorá-lo. E então, em tudo tem ele. E a palavra afirma. Você foi feito à imagem e semelhança. Então, quando você olha para o lado que vê outra pessoa, você encontra ele em tudo, né? Você encontra o seu semelhante. Você encontra a sua obra. Então, devemos sempre colocá-lo acima de tudo e nada de misturá-lo junto com algo, né? Tem um curta-metragem na internet, eu não salvei, mas eu lembro. O pessoal está orando pela bênção, orando pela bênção, orando pela bênção. E aí o anjo pega o bilhetinho, o pedido, e sai numa velocidade, entrega para o pai, e lá vem a bênção, lá vem o anjo carregando a bênção, e ali tá numa maneira figurada de um carro, e quando vê, a pessoa está numa seita
recebendo lá um ritual. Aí lá vai o anjo levando a bênção de volta. Por quê? Porque se corrompeu. Não seguiu de forma íntegra o que é. Em Miqueias diz assim: ouvi, ó povos, e atentai. Ouve, ó povos, e atentai, ó terra, e tudo o que nela há. Porque o Senhor tem contenda com o seu povo. Então aqui o profeta, né, ele está ecoando esse mesmo chamado. Ouvir e considerar. Deus não fala para enfeitar, fala para separar. Você é exclusivo. Você foi chamado por ele, você foi escolhido por ele. Então você é exclusivo dele. Ele convoca a sua noiva ao confronto. Ou ela o ouve ou desonra. Nós, homens, né, a gente não entende muito bem as questões das palavras, do nosso cerne. A gente entende ações. Muitas das vezes você é indiferente a um eu te amo da tua esposa, né? Aí você entende as suas ações em questão de respeitar aquilo que você é, os seus mandamentos dentro da sua casa. É muito maior essa prova, acredito que seja para homem e mulher em ações, do que uma palavra vazia. Hein? É, Então ele diz assim, né? O ouve, filha, ele é um alerta de amor, ele é um ultimato de santidade. E presta atenção no que tu está fazendo. O que ainda prende tua alma à velha casa? Quais amarras o rei já mandou cortar e tu ainda acaricias? Tens se inclinado ao trono ou à tua própria vontade? Precisamos tacar fogo no barquinhos, né? Nos barquinhos, e não olhar para trás. Quem olha para trás vira estátua de sal. Estátua de sal fica parado, estagnado no tempo, e o próprio tempo irá corroer, irá desaparecer com essa estátua. Seguimos para o próximo bloco, 13 ao 15. A filha do rei é toda formosura. No interior do palácio, os seus vestidos são. Perdão. A filha do rei é toda formosura no interior do palácio. Os seus vestidos são enfeitados de ouro. Em roupas bordadas, conduzem-na diante do rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à sua presença, ó rei. Serão conduzidas com alegria e regozijo. Entrarão no palácio do rei. Então aqui o Espírito está revelando a recompensa dessa separação com o mundo, com o antigo, né? A glória interior, a presença do Pai, né? Ela vai ter acesso ao rei. Então a beleza, novamente, da noiva não é carnal, ela é espiritual. A verdadeira majestade vem de dentro para fora, que é a pureza, a humildade, a obediência, a presença. Então, gloriosa no interior, né, significa santa no secreto. Ela é íntegra no invisível, fiel quando ninguém está vendo. Diz, né, no ditado popular, você é aquilo que quando ninguém está vendo. O cristão, ele é, vamos dizer assim, um orador. Ele precisa estar no secreto. Quando ninguém está vendo, ele está orando. Quando ninguém está vendo, ele está louvando. Quando ninguém está vendo, ele está buscando a palavra. As vestes de ouro simbolizam a natureza divina, é puro, que é forjada no fogo da aprovação.
Quando vier o fogo do Espírito Santo, ele vai separar a luz das trevas. Ele vai separar aquilo que não é dele daquilo que é. E somente as provações é que te purificam. O ouro não nasce puro, ele é refinado no calor. Assim a noiva é moldada nas dores, lapidada nas lutas e adornada pela fidelidade. Ela não chega ao rei de qualquer jeito, ela vem adornada, tratada, preparada. E o que estamos fazendo, né? Nos adornando, nos tratando, nos preparando para estar na presença dele. Como é que estão nossas vestes? Estamos pegando a veste branca, indo para um lamaçal, estamos pegando as pedras preciosas e trocando por vidros. Então, e quando entra, ela não entra sozinha à noiva, né? Ela traz outras consigo. Quem é verdadeiramente cheio da glória, ela arrasta outros para a presença. Olha só que legal. E aqui é o que mais conseguimos ver nesse grupo, né? São pessoas que conseguem trazer outras consigo para a glória do Senhor. Gostou, né, Paulo? Então, você é responsável por salvar outros ao seu redor. Lembra de Noé, né? O mundo inteiro, né? E Noé salvou a sua família. Você não tem a missão com o mundo, não tem isso na Bíblia. O seu sacerdócio está na sua família, na sua casa. E é eles que você deve arrastar para a presença de Deus. E assim, seus amigos, aqueles que estão ao redor do seu pequeno mundo, serão arrastados pelaquilo que você vive. Então, não adianta você falar, gritar que você é crente, que você é santo, se você não vive aqui. Fica evidente, estampado. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Você estuda tanto a nota verdadeira que sabe quando surge uma nota falsa. Tirando do mundo espiritual, o nosso cérebro por si só ele já identifica. Então, as virgens aqui, né, que a seguem são os frutos da sua santidade. O regozijo é a celebração da vitória, o casamento eterno entre o rei e a sua igreja. E há um casamento, há uma união, há uma alegria, há esse regozijo, né, que é eterno, que é inabalável. E aí você vê, né, no dia de hoje, a mulher que teme ao Senhor, ela não precisa de aplauso. Sua força está na fidelidade silenciosa. Assim também o homem, né? O homem que teme ao Senhor, ele não precisa de aplauso. Ele não precisa de palco. O homem íntegro, ele não busca por palco. Ele brilha pela coerência. Ambos, homem e mulher, são gloriosos por inteiro, por dentro. Quantas vezes vemos pessoas bem vestidas por fora, mas com o espírito sujo e vazio? O rei inverte isso. Quem brilha no secreto é quem reina em público. Na minha área, dizemos assim, aquilo que você come escondido, seu corpo irá mostrar em público. Assim também é aquilo que você se alimenta da palavra de Deus. E em público fica evidente seu comportamento, seu linguajar, o denuncia ou o diferencia. E quando a glória interior ela amadurece, até o ambiente muda. Quando você amadurece, você não é levado mais pelo emocional e sim pelo propósito. Tudo ao seu redor, né, é modificado, é modificado. A presença de Deus em um homem puro faz outros quererem entrar também.
Aconteceu várias vezes aqui no grupo, né? A gente postando e as pessoas querendo saber o que é isso que a gente está vivendo. Assim como as virgens que seguem a noiva até o rei, né? Assim seguimos os amigos para estar face a face com o rei. Então devemos investir, né, no nosso interior, no nosso templo, lavar as nossas vestes, deixá-las brancas como a neve, parar de querer parecer e começar a ser. Chega de aparências, chega de ser personagem. Precisamos ser verdadeiramente. Ser puro nas nossas intenções, reto nas palavras, verdadeiro nas motivações. Por que eu estou fazendo isso, né? Você tem que se perguntar constantemente. Sobre comunicação, sobre postagens, né? A gente precisa se perguntar o que eu estou comunicando com essa foto, o que eu estou comunicando com esse texto, o que realmente eu estou querendo dizer com isso, né? Até a maneira como eu me visto está comunicando. Estou tendo essa motivação verdadeira, né, de mostrar para o meu vizinho que eu sou crente. Você não vai ser aquele crente chato andando com um crachá, uma placa, mas a sua vida inteira e de cristão, ela é mansa e amável. Ela não é um chato, não é uma pessoa de coração duro e quer que todo mundo se converta pela força do próprio braço. Pelo contrário, você o converte pelo amor, né, pela mansidão. Então, devemos buscar, né, esse ouro de Ofir, a santidade que o fogo não consome. Puros, santificados, glorificados. Hoje devemos nos revestir da presença. O Rei, ele nos quer adornados de glória, não de aparência, não de vidros, não de fingimento. Quando o teu interior for um palácio, ele habitará. Precisamos parar de nos tratar como barracos, né? Eu já falei a analogia aqui do copo de molho de tomate. Parar de estar tomando água em, nesses copos, e sim cristais. Nos tratar como filhos, como templo do Espírito. Tornar esse barraco num palácio, para que o rei venha habitar. Precisamos considerar que dentro de nós há um rei que mora dentro de nós. E Jesus diz assim: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Em Mateus 5:8. Então aí ele confirma o princípio da glória interior. A pureza do coração é a verdadeira realeza. É o ouro espiritual que permite ver o rei face a face. Ele diz, né, vem a mim as criancinhas. Ele está dizendo como deve ser a sua mentalidade. Você deve restaurar, fazer a restauração de fábrica na sua mente. E a ele como vai as crianças, sem julgamento, com pureza, com fé. Não há visão divina sem essa santidade interior. A promessa, ela não é para quem se mostra limpo, mas para quem é limpo. Não adianta você trocar a sua vestimenta se você não tomou banho. O cheiro, o odor, ele vai denunciar a textura da sua pele, a lama ali impregnada, ela vai lhe denunciar. E vai sujar a sua roupa limpa e nova.
Em Apocalipse 19:7 diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque não são chegadas as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se aprontou. Aqui Apocalipse cumpre esse salmo, né? O Salmo 45. A filha do rei se torna a esposa do Cordeiro. Mesmo cenário, vestes brancas, a alegria, a entrada no palácio. A glória da noiva é fruto da preparação e pureza. Precisamos nos purificar, nos preparar. O jejum, a oração, não é você querendo convencer Deus pelo seu desejo egoísta. É você se purificando, se alinhando à vontade do Pai. Você está renunciando à carne, você está renunciando à sua vontade naquele momento. E Ele, por sua misericórdia, Ele vai lá e te transforma com a sua glória, com a sua presença, fazendo você e Ele sendo só um só Espírito. O casamento do Cordeiro é a coroação da fidelidade, né? Então, o casamento ele está ali selando que ele te aceita, que ele te escolheu, que você se tornou exclusivo agora para ele. Tuas vestes estão adornadas de pureza ou manchas da tua vaidade, do teu ego, da tua arrogância, né? Teu interior está sendo um palácio ou um deserto, um barraco. Se o rei viesse hoje, te encontraria preparado, com espadas nas mãos, pronto para o combate, ou você estaria distraído? A maioria das pessoas vão estar distraídos. E seguimos para o último bloco, 16 e 17. Em lugar de seus pais estarão seus filhos, colocados como príncipes por toda a terra. Farei com que o seu nome seja celebrado de geração em geração, e assim os povos o louvarão para todo o sempre. Aqui ele termina, né, com esse eco, a herança dos filhos do rei. A glória do rei, ela não termina nele, ela gera príncipes. Seus filhos serão príncipes do reino, você continuando, né, no caminho. Onde havia pais humanos, agora surgem filhos espirituais, nascidos dessa fidelidade. No salmo anterior, né, ele começa narrando que ele ouvia de seus pais a fidelidade de Deus. Esses são príncipes, porque eles estão ouvindo a história de homens que serviam ao rei, ao reino, né? Onde havia Cristo, né? O Cristo que venceu gera governantes. A gente ouviu ontem, né, que toda palavra para o homem é de governar. Nesses 3 dias na conferência de homens, você precisa voltar ao jogo, você precisa governar os processos. E ser esse líder, ser esse sacerdote na sua casa. Homens, mulheres que governam as áreas, lares, cidades, nações e corações devem estar sobre o domínio do Pai, porque você o segue, porque você o tem dentro do seu coração. Seus mandamentos estão cravados em sua alma. Então, o rei aqui, ele não busca súditos, ele busca sucessores, assim como está na promessa. Ele levanta uma linhagem real, filhos que carregam seu nome, seu caráter e sua missão.
Não tem como você entregar o trono para alguém que irá destruí-lo, que irá corrompê-lo. Então, é por isso que precisamos buscá-lo, ter acesso aos seus mandamentos, às suas orientações, para que possamos dar continuidade ao seu reinado. O nome do rei, ele permanece porque os filhos se tornam espelhos de sua presença. Vão dizer, você é filho de Deus. Que você está ali agindo em prol do seu reinado, do seu nome. Não há fim para um reino que gera filhos que geram filhos. Filhos desse rei. Filhos dessas leis. Filhos do amor. E quando os povos veem essa geração de luz, eles se curvam e louvam. Eles reconhecem de quem tu és filho. A adoração se perpetua porque o rei, ele não morre. Ele vive em cada filho que reina com ele. Vamos dizer assim, esse puxou para o pai. O homem que vive debaixo do trono pensa em legado, não em aplausos. Enquanto muitos lutam por seguidores, o nosso rei, ele forma sucessores. É o pai que ensina o filho a orar. E aí o exemplo do nosso líder, Américo e entre outros que estão aqui. Né? É o líder que forma discípulos e não fãs. Ele quer que outros também venham propagar a palavra, venham compartilhar seus testemunhos. Não somente um fã-clube, cara, gostei de ti, tá gente boa. Mas sigo dessa outra forma. É o guerreiro que deixa pegadas santas no chão da história. É aquela que a gente ouve as histórias dos guerreiros, né? Famosos que estavam lutando na fronte da batalha pelo reino. Quem vive para si, morre consigo. Quem vive pelo rei, permanece nas gerações. Quem vive para si mesmo tem atitudes, pensamentos egoístas. Quem vive para o reino sempre terá uma parte na história. Cada ato de obediência é uma semente no solo do tempo. Cada lágrima plantada em fidelidade floresce como herança espiritual. Hoje, pensa no que está gerando, no que você está gerando. Né? Teus passos foram pegadas ou rastros? Tua fé está deixando teus filhos espirituais ou apenas ecos de palavras vazias? Começa a agir com consciência de reino. Investe na geração seguinte. Semeia fé, não fama. Princípios, não falácias. Levanta esses príncipes. Forma homens que saibam guerrear, esposas que saibam interceder, filhos que saibam adorar. O reino não se expande por eventos, mas por descendência. Em Mateus 28:19, Jesus diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus aqui está afirmando para gerar filhos espirituais. E aqui o Salmo termina onde o Evangelho começa, multiplicando o nome do Rei em toda a terra. O discipulado é o sangue do legado. Cada discípulo é um príncipe levantado para expandir o domínio do Rei eterno. Em
2 Samuel 7,16 diz assim: o trono de Davi será firmado diante de ti para sempre, e a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre perante ti. Aqui Deus prometeu para Davi uma linhagem eterna, cumprida em Cristo e prolongada nos filhos do reino. A profecia, né, de Salmos 45, que ela ecoa essa aliança, a aliança da convicção de Davi, um trono que não tem fim, um nome que não se apaga. Mais de 2000 anos, eis aí o nome, Jesus. Cada geração fiel é prova viva de que a promessa continua viva. Então, as nossas gerações, os nossos filhos aqui irão manter o reino vivo. E é através de nós, é de nossa responsabilidade, daquilo que vivemos, daquilo que somos. E aí, pergunto, tu estás formando súditos ou príncipes? Quando partires, quando tu for embora daqui desse plano, o rei continuará sendo adorado porque viveste, ou o fogo morre contigo? Teus filhos carregarão esse legado da nação cristã? Aqui é uma canção da aliança eterna entre o rei e a sua noiva. O Cristo guerreiro cinge a espada da verdade, vence com justiça, reina com santidade e gera uma descendência real. A igreja, a noiva, é chamada a se purificar, adornar-se de glória interior e entregar-se totalmente. O fim é um só: o casamento do Cordeiro e o governo eterno dos santos. E como costume, pequeno texto, e vou contar uma historinha para vocês. Havia um garoto chamado Miguel. Miguel vivia no celular, distraído, saía de um aplicativo para o outro, né? Nunca estava no momento presente. E os pais muito preocupados com aquilo e tudo, e veio o avô dele, né, que sempre gostava de contar histórias, né, e o chamou, né, e disse que ele parecia com um ministro. E aí o garoto ficou intrigado ali e tudo, e ele, senta aqui que eu vou te contar. Havia um rei, né? Ele queria testar os seus três ministros. Então ele criou um teste. Ele entregou a cada ministro um saco vazio, uma mochila, e disse assim: amanhã vocês irão para a floresta, procurem os melhores frutos que conseguirem e encham essas mochilas. Vocês têm apenas um dia. O primeiro-ministro trabalhou duro, do nascer ao pôr do sol, procurando os melhores frutos. Subiu em árvores, vasculhou arbustos, né? Testou cada fruta. Ao anoitecer, seu saco estava cheio de frutas, frescas, coloridas e nutritivas. O segundo-ministro, esperto, mas preguiçoso, riu e disse: o rei não vai checar cada fruta. Vai apenas ver se o saco está cheio. Isso basta. Então, pegou qualquer coisa que achava, frutas podres, verdes, caídas. O cheiro era horrível, mas estava cheio. O terceiro ministro, esse era especial. Olhou para o saco vazio, a mochila, olhou para as árvores, depois para o sol
E disse: de jeito nenhum. Isso é uma piada. Por que desperdiçar esforço? Então encheu a sua mochila com folhas secas, pedras e areias. Parecia cheio, parecia pesado. Levou apenas 5 minutos. Missão cumprida, disse. Naquela noite todos voltaram ao palácio, mas o rei não conferiu os sacos. Nenhuma vez sequer. Em vez disso, simplesmente ordenou: coloque cada ministro em uma cela, separados por 30 dias. Eles não receberam comida de fora durante um mês. Sobreviveram apenas do que colheram. Sobreviverão apenas do que colheram. Miguel se inclinou para a frente. A voz do avô ficou mais lenta e cortante. A cada dia, aproveita uma variedade de frutas secas. O primeiro-ministro viveu confortavelmente. Seu esforço valeu a pena. O segundo sofreu. A maioria de suas frutas estava podre. Forçou-se a comer, adoeceu e passou o mês arrependido. O terceiro, ele morreu de fome, porque folhas e pedras podem encher uma mochila, mas não um estômago. Então Miguel disse ao avô: agora você pode também encher a sua mochila. Perdão. Miguel disse ao avô: agora você também está enchendo a sua mochila. Cada rolagem na tela, cada desculpa preguiçosa, cada ação adiada é uma fruta ou uma pedra. A vida pode não te testar hoje, mas um dia você será trancado na prisão das suas próprias escolhas e terá que sobreviver com o que guardou. A vida é uma floresta e cada dia é uma colheita. O rei te deu uma mochila e cada escolha, cada palavra, cada rolagem, cada silêncio, cada desculpa é algo que você está colocando dentro dele, dentro da mochila. E o tempo está passando, o sol está descendo e o rei está voltando. 3 ministros entraram na floresta e um dia todos nós também entraremos. Um trabalhou com excelência, o outro se contentou com o bom o bastante e o terceiro zombou do processo, rindo enquanto enchia a mochila com folhas secas. Mas, quando o rei apareceu, o riso morreu, porque ele não olhou o peso do saco, da mochila, olhou o conteúdo e o conteúdo revelou quem eles eram. Você pode enganar os olhos dos homens, mas não engana o trono do rei. Você pode parecer cheio, mas está vazio. Pode parecer forte, mas está morrendo por dentro. Porque folhas e pedras enganam o peso, mas não sustentam a alma. O primeiro-ministro é a noiva gloriosa dos Salmos 45. Trabalhou, suou, perseverou. Enquanto outros descansavam, ele subia em árvores, provava os frutos, separava o bom do podre. E quando foi colocado na cela, viveu em abundância. Ele não precisou se preocupar com a provisão. A provisão estava nele. Porque quem vive em santidade não teme o tempo de escassez. O que plantou no secreto sustenta no dia da prova. O segundo ministro, o religioso preguiçoso,
A mochila parecia cheia, mas o cheiro era podre. Assim não os houve. Assim são os que vivem de aparência espiritual. Sabem cantar, sabem postar, sabem falar, mas não sabem obedecer. Vivem cheios de folhas, mas sem raízes. Vivem de elogio, mas não de presença. E quando a porta da cela fecha, o cheiro da vaidade os sufoca. O terceiro, o zombador, o apático, o distraído, o que diz: para que tanto esforço? Ninguém vai ver mesmo. E ele tinha razão, ninguém viu. Mas o rei viu. E quando foi trancado com o vazio que escolheu, morreu da fome que plantou. Miguel e todos os Miguéis desse tempo, o Espírito está dizendo assim: ei, acorda, você está enchendo a sua mochila agora. Cada deslize no celular é uma escolha. Cada vez que você ignora o Espírito, é uma pedra a mais. Cada vez que você adia a sua obediência, é uma folha seca. E chegará o dia que o rei dirá: agora vive do que ajuntaste. Homens de Deus, meus amigos, meus irmãos, encham as tuas mochilas com frutos eternos. Ora quando ninguém te pede, serve quando ninguém te aplaude, obedece quando ninguém entende, porque o nosso rei está à porta. E ele não busca mochilas pesadas, ele busca corações verdadeiros. O Salmo 45, ele é um hino dessa verdade. O rei cavalga em majestade, com espada na mão e fogo nos olhos. E a noiva gloriosa por dentro entra no palácio porque foi fiel no campo. Ela não tem folhas, ela tem frutos. Ela não tem fachada, ela tem essência. E o rei olha para ele e diz: este sim eu cobiço, este sim eu tomo por esposa. A eternidade é a cela, o coração é a mochila e as escolhas são os frutos. Então, encha o teu interior com o que permanece. Para de viver de aparência, deixa a pureza ser tua beleza. Deixa a fidelidade ser tua glória, porque o nosso rei está vindo. E ele vem cavalgando pela verdade, pela mansidão e pela justiça. E quando o trono se erguer, e o nome do rei for exaltado, os povos se inclinarão, e os filhos do reino reinarão com ele. Mas só os que se prepararam entrarão no palácio. Os demais lamentarão o vazio que escolheram. Amém, meus irmãos?